Bom, pessoal, Moura Trade aqui, tá? Eu vou mostrar algumas operações que eu gravei nessa semana, tá? Do dia 3 até o dia 7. Não consegui gravar todas, né? Essa aqui foi de gravei ao vivo aí, junto com a sala da mentoria. Deixa eu só passar aqui. O que eu tava enxergando, só mostrar o que eu tava enxergando aqui. Onda de impulso, tá? Onda de impulso rompendo uma VWAP. Se a gente colocar num gráfico de 2 minutos, a gente vai enxergar um candle de força. Então o que eu estava aguardando? Nesse momento aqui, eu só estava aguardando um box de virada que seja com volume maior do que o anterior, porque essa queda aqui, ela estava vindo sem volume muito expressivo, tá? E eu só tenho um ponto de controle lá em cima, não tenho pontos de controle aqui no meio do caminho. Então eu só estava aguardando um box de reversão. Um box de reversão com a característica de gatilho, né? Aí aqui, olha a diferença. Olha esse box aqui, olha o volume desse cara, olha o ponto de controle dele. É isso aqui que a gente procura, tá? É isso aqui que a gente procura aí no dia a dia. Isso aqui eu chamo de gatilho perfeito. Se eu tomar stop aqui, foda-se, tá? Foda-se mesmo. Aqui é o gatilho que eu procuro, tá? O gatilho perfeito. Isso aqui foi a primeira... Foi a nossa primeira operação aí na sala, tá? Foi a nossa primeira operação na sala. Tinha um pessoal acompanhando, né? O mercado desceu 2,5 aí no dólar, né? Que foi o calor que a gente passou, né? 2,5. Aí depois ele vem de um jeito, ó, dois boxes de virada forte. Aqui eu já estava tranquilo. Andou dois boxes, ele vai deixar eu aqui no 0 a 0, tá? Andou dois boxes aqui, ele vai 5 pontinhos, ele vai me deixar aqui no 0 a 0. Se voltar, eu estava operando com um contratinho. Olha lá, pegou 8 pontos, tá? Isso no dia 3, segunda-feira. Dia 6 eu fiz uma outra gravação também, tá? Não consegui gravar todas, porque é muita coisa que pra gente fazer. Mas o que eu estava enxergando nesse momento? O mercado ganhou força, voltou para testar, né? Voltou para testar. Eu estava aguardando um reteste para eu poder entrar a favor do movimento aí de compra, já que isso aqui era uma onda de impulso, né? Eu vi esse box aqui, eu ainda quase entrei nesse cara aqui, eu só não entrei porque o ponto de controle dele não estava no pavio. Aí eu aguardei, né? Aguardei, tive paciência para aguardar o momento certo da entrada. E não só isso, a leitura de contexto aqui no S&P, o que eu estava vendo aqui? Isso aqui é uma VWAP diária também, tá? O mercado estava respeitando bem, de repente ele ele rompeu, né, essa VWAP com um ponto de controle lá embaixo, indicando força compradora. Eu sabia que os vendedores poderiam vir testar essa região, então eu estava aguardando o momento certo da entrada, mas a minha cabeça ali era totalmente voltada à compra. Eu só estava aguardando o momento certo de entrar, tá? O mercado vem ali, eu posicionei uma região de FIBO para saber na onde que está, que aqui é uma onda de impulso. Uma onda de impulso tende a parar na região de FIBO, né? Então eu estava aguardando um box de reversão. Aí ele vem testar, ali ficou perfeito para mim, ali eu só precisava de um box de reversão. Se você analisar essa perna aqui, você não enxerga volume, não enxerga pontos de controle aqui em cima do pavio. É isso que a gente procura, gatilhos perfeitos, tá? Às vezes dá uma, no máximo duas operações, duas ou três operações no dia, mas eu procuro fazer essas operações com mais assertividade, tá? Olha lá, aqui foi o momento da compra, tá? Foi o momento da compra, ponto de controle dele lá embaixo, volume superior do que os dois últimos box de venda, né? Então aqui foi um gatilho, tá? Foi um gatilho. Se ele andar 200 pontos, ele vai me zerar. Se ele andar dois boxes, ele vai me zerar, ele vai fazer uma realização parcial com 200 pontos. O S&P acusando também um movimento de alta, ele rompendo esse ponto aqui, ele tende a continuar esse movimento para cima. Então tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Então tem que ficar tranquilo na operação, cara. Tem que ficar, ó, andou dois, fechou aqui, ó, ele já vai deixar aqui no 0 a 0. O mercado lá pegou minha realização parcial. Isso é dia 6, tá? Isso dia 6. Aí eu ia mover o meu stop aí para 200, ele acabou pegando minha realização lá com 300. O mercado continuou esse movimento de alta, ele andou mais de 1.000 pontos a partir desse ponto aqui, tá? Ele andou mais de 1.000 pontos aqui. Isso foi no dia 6. Dia 7, dia de ontem, também tivemos operações. Foi uma operação... Aqui ainda foi falada. Deixa eu passar. Ó, o que eu estava enxergando nesse momento? Se você observar aqui, ó,
é um volume muito forte, tá? Um volume de venda muito forte. Se você olhar aqui no tempo gráfico, você vai observar isso aqui, ó. Compradores tentando dar iniciativa aqui e o mercado voltando com outro candle muito fraco, ó, um candle com volume inferior. Mas se você olhar aqui no gráfico de Renko, você vai olhar os volumes aqui de venda muito grande. Então isso aqui é uma onda de impulso, não tem nem dúvida. Isso aqui é uma onda de impulso. Se é uma onda de impulso, ela tende a continuar o movimento. O ideal é que ela volte pela região de Fibon, né, para a gente tentar pegar um movimento, o começo de um movimento. Aí o mercado, e eu tava olhando aqui o S&P mais uma vez, porque já tinha passado das 10h30. Olha o ponto de controle desse cara, lá em cima, indicando a absorção. Eu ainda falei, para quem opera o S&P, aqui é um lugar ideal para vender, tá? Lugar ideal para vender. Eu fiz uma vendinha, só que de noite, tá? Aqui no S&P nesse dia, tá? Utilizando as mesmas regras. Aí o mercado tá tentando, né? Tá tentando segurar. Isso aqui eu tô ao vivo, tá? Na sala da mentoria, ó. O mercado rompeu, mas ó, tentou segurar, só que o ponto de controle dele lá em cima, se o ponto dele de controle está em cima, pode ser uma absorção aqui dos vendedores, né? Se eu tenho uma onda de impulsão e tem isso aqui, o ponto de controle lá em cima, eu tenho que ficar esperto aqui. O mercado vem... Aí eu tava falando em questão de proteger o capital. Como a semana a gente já tinha garantido o lucro, a gente... Ó, aqui eu já tinha pegado, deixa eu ver qual que foi o box de virada, perfeito. Ó, o box foi aqui, ó, tá? O box de virada foi aqui, ó. O mercado desceu, tentou segurar, já foi frustrado pelos vendedores, voltou, depois tentou uma outra defesa aqui dos compradores, ponto de controle dele tá aqui no corpo e aparece esse box de reversão aqui, ó, ponto de controle lá em cima. Então decidi entrar nesse box de virada para buscar pelo menos aí 300 pontos, tá? Aí eu deixei o trade rolando, tá? Ele andou 2 boxes e já deixou no 0 a 0. Achei que o mercado poderia cair mais, mas ele andou mais ou menos 300 pontos, tá? Ele andou isso aqui ao vivo lá na sala. O mercado não deu calor nenhum. É isso que eu quero que vocês entendam. Os gatilhos que eu estou mostrando aí pra vocês são os gatilhos de entrada que eu chamo de gatilhos perfeitos, tá? São gatilhos onde o mercado tende a continuar o movimento. Se ele vir te estopar, ele vai te estopar direto, mas a maioria das vezes ele dá resultado, tá? No mínimo ele te deixa aí no 0 a 0, né? O mercado já tinha andado ali um pouco mais de 300 pontos. Aí eu voltei, né? Eu tinha saído, eu voltei e saí com 200 pontos de realização aí nesse trade, né? Eu falei, vou garantindo 200 pontos. Aí eu acabei saindo ali com mais ou menos 200 pontos, tá? Então é assim, cara, eu não consegui gravar todos, mas os gatilhos são mais ou menos dessa forma, eu garanti em 200 pontos, aí o mercado vem buscar. Aí depois ele subiu, tá? Depois ele subiu direto. Se eu não tivesse garantido esse gain, ele ia zerar a gente. Mas é isso. Próxima semana... tem de ser bastante assertiva também. Essa semana não foi uma semana fácil, tá? Tivemos alguns stops, tivemos alguns break-evens, mas tivemos várias oportunidades boas também.